Que bom que vocês tiraram esse tempo para que a gente possa conversar sobre o nosso hoje, sobre aquilo que a gente tem procurado fazer, sobre aquilo que a gente tem tentado fazer, sobre o que nós estamos testando. Eu sempre digo que a gente nunca vai conseguir fazer exatamente tudo, mas pelo menos a gente tem um alvo e fica mais assertivo quando a gente tem um alvo, certo? Então, vou começar orando de novo, porque senão eu não tem como a gente querer fazer qualquer coisa, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Senhor, se renova sobre nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós temos esse tempo, Senhor, para pensar juntas, Senhor, para compartilhar, Senhor, daquilo que Tu tens falado comigo, de tudo aquilo que Tu tens me ensinado. E obrigado, Senhor, por cada uma dessas mulheres que podem estar aqui, Senhor, para também ouvir. E que o Teu Espírito, Senhor, seja o nosso convidado, ministre sobre o nosso coração e também nos ensine, Senhor, e nos leve para o centro da Tua vontade, Senhor, porque não existe um lugar melhor do que estar no centro daquilo que Tu queres para nós. Obrigado por essa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o nosso tema de hoje era saindo do quase, porque a gente está sempre no quase, sempre parece que a gente bate na porta e não consegue alcançar aquilo que a gente tem de objetivo, né? Só que ao mesmo tempo, muito dificilmente a gente vai fazer um plano e esse plano ele vai ser totalmente realizado dentro daquilo que a gente fez. Mas se a gente não tiver um traçado, pelo menos um início dele, a gente também se perde muito fácil, tá? Então, o plano, o planner, o planejamento, ele é para nos dar uma direção, mas não significa que a gente vai seguir ele por completo, tá? Ele é um balizador, vamos dizer assim, tá? Então, lá naquele primeira figura que eu mandei para vocês, deixa eu abrir ela aqui agora. Onde é que eu coloquei? Okay. Na primeira figura diz assim, ó. Não, mentira, na figura 1. Olha a internet, querendo me tirar. Diz assim, ó. Nós sempre vamos estar nos movendo. Em todo momento nós vamos estar nos movendo. Não existe ninguém que está parado, certo? Ainda se nós estamos respirando, nós estamos indo para algum lugar. Não importa. Lembra que nas outras semanas a gente falou sobre decidir? Quando eu decido não decidir, eu já decidi ficar no mesmo lugar, certo? E quando eu decido ficar no mesmo lugar, muitas vezes quando me bate aquela falta de vontade, não é que eu falta vontade, é que de alguma forma eu tô buscando alguma coisa lá no meu passado para dar sentido. Ou pode ser também que seja um medo, né? Que vai me paralisar de continuar naquilo que talvez vai me fazer melhorar. Mas nós vamos falar ao longo do tempo exatamente sobre isso. Então, assim, não tem ninguém que pode ficar parado no tempo. Se ele não escolher nada, inevitavelmente ele escolheu ficar parado. Então, nós vamos estar se movendo por dor ou por necessidade, ou nós vamos estar nos movendo, que tá aqui, pelos nossos sonhos, pelas nossas metas e pelos nossos objetivos. Lá se foi a minha tela de novo, só um minuto. Aqui, certo? Ou nós vamos estar se movendo por conta de uma necessidade, de uma dor, ou nós vamos estar nos movendo por uma meta, por um sonho ou por um projeto, certo? A pessoa que ela se move por conta da dor e da necessidade é aquela que não escolhe, é aquela que fica parada ou aquela que fica fazendo o que dá de fazer conforme as demandas vão chegando, vamos dizer assim, né? Então, pode ver que está dividido ali em duas partes. Num lado diz assim, a pessoa ela faz o que dá, é o repara danos ou apaga fogo. Então, ela não tem um planejamento prático, ela vai fazendo conforme a demanda vai chegando, ela vai realizando. De novo, vem
para a gente falar do porquê que a gente precisa do planner. Porque quem se move por uma meta ou um projeto, ela vai fazer aquilo que se propôs a fazer dentro do seu planejamento. Ela não vai se mover mais pela dor, ela vai se mover por conta de um sonho. De um lado, nós vamos ter as pessoas que elas vão estar sempre compromissadas, porque nenhum tem tempo. Todo mundo tem, tu perguntar hoje, ninguém tem tempo para nada, né? Então, é compromisso, e o outro lado, ele está comprometido. Qual que é a diferença do compromissado e do comprometido? O compromissado, ele está compromissado com muitas pessoas e o comprometido, ele está comprometido com ele. O compromissado é aquele que abre mão do planejamento dele, daquilo que faz sentido para ele, para estar perto de todo mundo, vamos dizer assim. É um quase que não consegue dizer não e ao mesmo tempo parece que sempre está faltando algo, então ele se envolve em muita coisa, mas ele, como eu falei nas outras semanas, ele acaba não conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, e daí de novo vem a frustração. Ele quer abraçar o mundo porque ele quer estar perto de todo mundo, ele quer participar de todos os grupos possíveis, ele quer participar de todos os projetos possíveis, ele quer participar de todos os cafés, de todos os... Aonde dá de ele se enfiar, ele se enfia, ele vai entrando. Só que ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei, tudo ao mesmo tempo ele não consegue fazer. Então ele se sente frustrado e daqui a pouco ele desiste de tudo, certo? Então isso também é uma dependência emocional, porque ele parece que sempre precisa que tenha alguém perto dele. Ele sempre parece que precisa ter alguém do lado para dizer, ó, vamos para cá. Não, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Então existe o compromissado e existe o comprometido, certo? De novo. De um lado, é aquilo que eu falei, ele faz tudo ao mesmo tempo, mas nada com excelência. Pode ser ler um livro, pode ser começar um grupo que nem o nosso, pode ser uma academia, pode ser o planner alimentar que a gente tem ali. O planner alimentar, eu vou falar mais uma vez, não é a ideia do planner a gente fazer dieta, mas é a gente perceber que se a gente não consegue dominar sobre o nosso prato de comida, sobre o nosso desejo das nossas necessidades básicas, a gente não vai conseguir fazer coisa nenhuma, certo? Então, esse compromissado, ele vai tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Claro que existe também um pouco da gente perceber como que nós funcionamos, por exemplo, enquanto mulheres, né? A mulher, ela não tem foco em uma coisa só naturalmente. O homem, ele já consegue focar numa coisa só mais naturalmente. Vamos dizer assim, mandou a mulher ir no mercado. A mulher, ela vai comprar pão. Ela não entra para comprar pão. Ela entra e ela já vai olhando e ela já vai pensando no depois e já traz um monte de coisa. O homem não, se ele entra para comprar pão, ele entra, compra pão e sai. Não sei o marido de vocês, mas o meu, ele é exatamente assim. O homem, se tu diz para ele, cuida do leite, ele vai cuidar do leite. A mulher, enquanto ela cuida do leite, ela já lava uma louça, ela já vê se tem outra coisa, ela já vai arrumando a gaveta. Então, nós temos que lembrar desse nosso problema, não. Ele pode ser uma característica, mas que também pode ser algo ruim. Tudo pode ser bom como pode ser ruim. Então, querer fazer tudo ao mesmo tempo, como nós já falamos na semana passada, o ativismo, ele não significa produtividade. Ele normalmente é a gente buscando preencher alguma coisa, ou uma aceitação, ou uma aprovação, ou uma afirmação de alguma coisa, tá? Então, do outro lado, eu vou fazer aquilo que eu me propus a fazer, eu vou finalizar as atividades com excelência. E o que é excelência? Excelência é fazer o melhor que eu posso dentro do recurso que eu já tenho. Excelência anda junto com a prosperidade. A prosperidade também é isso, é tirar o melhor com o recurso que eu já tenho, fazer o
funcionar o todo com o recurso que eu tenho disponível. Eu não preciso ter mais para ser próspero. Eu preciso saber administrar bem aquilo que eu já tenho. E com o nosso tempo é exatamente a mesma coisa. Porque diz que assim, da forma que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. De novo, por que nós temos o planner alimentar? Por que nós temos um plano de atividade física? Por que nós temos planos de ficar com as pessoas que são importantes para a nossa vida? Justamente por isso, porque aquilo que eu negligencio no pouco, quando eu tiver muito, eu também vou negligenciar. Da forma que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Então, isso é para ir trazendo para o nosso cérebro e para o nosso cognitivo uma nova raiz cognitiva de preciso fazer as coisas com excelência, preciso fazer as coisas com planejamento. Significa que tudo vai ser com planejamento? Não, de novo. Existem pessoas que vão ser milimetricamente planejadas, mas ainda que eu não consiga fazer tudo milimetricamente planejado, deixa eu só deixar ela entrar aqui, eu preciso ter uma ideia. Tem pessoas que elas precisam de rotina, mas essa rotina ela pode ser dinâmica e outras não. Outras pessoas precisam de rotina e essa rotina ela tem que ser seguida à risca. Mas de qualquer forma, todos precisam de rotina, todos precisam de um norte, tá? Então, de um lado, não existe ordem, né? Eu falei, a demanda vai chegando e ela vai fazendo. O outro não, o outro ele sabe exatamente aquilo que ele vai fazer. Talvez eu me programei de fazer algo de manhã que eu vou conseguir fazer só no final da tarde, mas ele sabe mais ou menos para onde ele está indo. De um lado, a pessoa quando chega no final do dia, ela vai estar cansada e exausta. Por quê? Porque lembra que lá no primeiro dia eu falei que aquilo que a gente não mede não vale a pena alcançar? É exatamente isso. Quem faz só o apaga-fogo, só fazendo a demanda daquilo que aparece, conforme dá, quando chega no final do dia, ele sabe que ele fez muita coisa. Ele tá cansado, mas ao mesmo tempo, quando ele olha, ele pensa assim, o que eu fiz hoje? Ele tá exausto e ele tem vontade de desistir, porque é como se ele não visse o resultado daquilo que ele tá fazendo. Exatamente como eu falei na outra semana. Eu sei a quantidade de degraus que eu tenho para subir, mas eu já não sei se eu tô subindo, se eu tô descendo, se eu tô no meio, aonde que eu tô, porque ele não mediu, porque ele não fez com ordem, porque ele não tinha um planejamento. Já o outro não. O outro no final do dia, ele tá cansado, mas ao mesmo tempo ele sabe, olha, hoje eu subi 5. Dos 100 que eu tenho para subir, falta só mais 95. Então eu tô cansado, mas eu tô satisfeito porque eu consegui subir 5. Então amanhã eu posso subir mais 5 ou eu posso fazer alguma coisa diferente e não subir 5, mas subir 6. Ou dependendo, se hoje eu tô muito exausto, amanhã, em vez de eu subir 5, eu posso dar uma aliviada e subir 4. Então eu vou testando e vou fazendo, mas eu sei exatamente para onde eu tô indo. Os dois ficam cansados, certo? Mas um tem vontade de desistir e o outro não. O outro sabe para onde que ele tá indo. Então ele tem ele consegue mensurar e ele tem aquele desejo que a gente falou no outro dia, aquela dopamina cara, aquela satisfação de saber exatamente para onde está indo, né? Então, é igual como tá ali embaixo na figura que eu mandei para vocês. Não consegue medir aonde ele gastou o tempo e se sente um fracasso, né? Parece que ele está perdido o tempo inteiro. Já o outro não, ele sabe exatamente aonde ele investiu o tempo, ele sabe. E isso faz ele se sentir realizado. Ele sabe para onde ele tá indo. Porque se tu perguntar o que tu fez o dia inteiro, imagina tu perguntar para uma mulher, depois de trabalhar o dia inteiro, o que ela fez porque as coisas não aparecem. O marido que ele faz isso, ele tá muito afim de morrer. Não é assim? Então, a mulher que ela passou o dia inteiro em casa, ela fez as coisas dentro de casa, mas ela foi fazendo como dava. Não tem um marido que chega em casa e diz assim, o que tu fez hoje? Tá tudo no lugar, ele não percebe. Mas não tem aquela que quer mostrar que fez, que então daí ou ela passa um cheirinho diferente, ou ela ainda deixa as cadeiras mais para cima para ele perceber, olha, limpei a casa.
Então parece que no dia que tu quer mostrar assim, então tu deixa alguma coisa mais à vista. Mas a gente tem que perceber que as pequenas coisas é que vão dar os grandes resultados lá na frente. Vamos lá para a figura 2. Deixa eu abrir ela aqui. Então assim, de novo, nós vamos sempre estar nos movendo. E esse nos movendo, ele é diário, certo? É eu levantar de manhã e saber o que eu tenho para fazer hoje. Porque imagina tu todo dia levantar só para resolver problema, só para resolver BO. Não tem que a pessoa se manter motivada o tempo inteiro se ela só se move pela dor e pela necessidade. É aquela história triste de levantar de manhã e matar o leão por dia, porque hoje eu tenho mais esses boletos para pagar. Não tem como uma pessoa ela se manter motivada dessa forma, porque ela precisa, nós precisamos de pequenos estímulos de como é que é? De prazer, e nós precisamos de comemoração. Porque tudo aquilo que a gente não comemora quando a gente faz é como se a gente não fosse merecedor. Eu já falei outro dia, a gente não é merecedor de nada. Porém, o Senhor Jesus conquistou para nós tudo na cruz, então nós passamos a ser merecedores das coisas, sim. Mas tem pessoas então que elas trabalham muito, vamos dizer, elas até conseguem algumas coisas de objetivo, mas na hora de comemorar, ela não se sente legítimo naquilo. Então, ela não comemora as pequenas vitórias, esperando assim, se eu tenho os 100 degraus para subir, eu só vou comemorar quando eu chegar lá no 100? Vai chegar uma hora que eu vou cansar, porque o meu cérebro ele vai estar me sabotando o tempo inteiro de tipo, não vale a pena, não vale a pena. No emagrecimento é a mesma coisa. Se você for comemorar só quando tu estiver no shape, amor, você não vai chegar no shape. Porque o teu cérebro, ele te sabota muito rápido. Ele vai sempre buscar uma história no teu passado do tipo, lembra aquela vez que tu começou, tu também já tinha perdido 5 quilos e depois você desistiu. Mas se eu vou comemorando de quilo a quilo, toda vez que eu comemoro com uma história de vitória, o meu cérebro registra isso, então eu não preciso mais trazer à memória a parte ruim. Eu vou dando um novo significado para as coisas do meu passado. E não, peraí, eu consegui 1 quilo, então vale a pena essa semana eu cuidar de novo para eu conseguir outro, e daí eu vou comemorando. Então quando o meu cérebro disser assim, não vale a pena, vamos desistir, não, eu tenho a história de vitória e eu tenho a comemoração da vitória, e isso que vai me dando legitimidade para ir para o próximo nível, porque nós vamos sempre nos mover em ciclos. Lembra que eu já falei disso? A gente vai sempre fazendo os ciclos. Como que a gente rompe um ciclo? Quando a gente termina ele com uma história de vitória. Então, vamos dizer assim, o meu objetivo é os 10 quilos. Mas se eu dividir esses 10 quilos de 1 em 1, e toda vez que eu alcanço 1, eu comemoro, então eu vou dizendo para o meu cérebro, eu consegui mais um, eu consegui mais um, e ele vai atrás do próximo. Agora, se eu fico esperando e demora muito, ele volta para o final da fila e aquele ciclo ele não se encerra. Por isso que a gente precisa ter uma meta, e essa meta dividida em várias etapas, e sim ir comemorando elas, tá? E depois lá na parte do essencial a gente entra nessa parte de novo. Deixa eu voltar para minha figura aqui. Por quê? Porque de um lado eu não sei para onde eu estou indo, onde eu gastei o tempo, e o outro sabe exatamente aonde gastou o tempo. Tem outra coisa do comprometido e do compromissado. Vocês já ouviram a história que eles dizem do porco e da galinha? Diz que assim, o café da manhã americano, ele precisa ter ovos e bacon, certo? A galinha está envolvida no processo. Ela dá o ovo. Mas o porco, ele está comprometido com o processo. Por quê? Porque ele deu a vida pelo café da manhã ali. Então,
dentro do nosso projeto de vida, vamos dizer assim, a gente não deve estar somente envolvido nas coisas. Ou a gente faz para valer a pena, igual o porco de dar a vida, porque o presente ele acaba sendo a nossa vida, o hoje, ou realmente quando chegar lá na frente a gente vai ver assim, nossa, eu podia ter feito melhor. Quando chegar lá em dezembro, nossa, podia ter cuidado um pouquinho mais, né? Podia ter planejado, podia ter insistido, sabe? Então assim, se for para fazer, faça com vontade mesmo. Já que a gente entrou, vamos perceber aquilo que tem a ver comigo, com aquilo que eu quero, porque a meta e o objetivo aqui não é só um emagrecimento, a gente tem que pensar o que eu quero até o final do ano, o que eu quero para daqui 1 ano, o que eu quero para daqui 5 anos. Ah, eu quero isso. Significa que eu vou alcançar tudo? Não, provavelmente essas coisas elas vão mudando ao longo do tempo, mas eu sei para onde eu tô indo. Então assim, quando a gente começa muitas coisas, né? Então assim, nós estamos lendo um livro. Eu vou ler qualquer livro? Posso ler qualquer livro? Posso. Mas e se eu ler um livro com a intencionalidade dentro do meu objetivo? Então hoje eu trabalho com inteligência emocional. Para que eu vou ler um livro de culinária? Posso ler um livro de culinária? Claro, não tem nada contra o livro de culinária. Mas o que vai agregar mais para mim hoje dentro dos meus objetivos? Ler alguma coisa que esteja dentro de inteligência emocional. Ah, mas daí eu vou fazer um jantar especial para eles na minha casa. Ah, beleza, então daí você pode ir lá e ler o livro, mas isso é muito pontual, certo? O grande problema hoje, que eu já falei na semana passada, é que a gente acaba se envolvendo com muitas coisas que não estão ligadas ao nosso objetivo de vida. E daí é aquilo, eu não falo não para não constranger a pessoa e ao mesmo tempo eu também quero estar naquele meio para ela tampar uma feridinha minha, e daí a gente fica aqui nesse vai e volta, né? Não, o tal do deixa a vida me levar de novo. E eu vou vendo e vou me envolvendo com um monte de coisa, mas eu não tenho acabativa em nada e também não tenho prazer em nada, certo? Então, eu preciso estar comprometido primeiro comigo. E para eu estar comprometido comigo, eu vou ter que colocar limite naquilo que é envolvimento com o outro. Porque senão, eu sempre vou abrir mão daquilo que é essencial, de novo, por conta de alguma demanda importante de alguém que está perto de mim. Quando a gente vai olhar para a nossa vida dentro de problemas, e nós vamos fazer isso mais para frente, você vai perceber que os teus problemas mesmo é você que resolve, né? Mas, por vezes, a gente está envolvido com o problema de muita gente ao nosso redor, que não deveria fazer parte. Significa que eu não vou ajudar ninguém? Exatamente, eu não vou mais ajudar ninguém. Eu vou aprender que existe uma diferença bem grande entre ajuda e apoio. E a maioria das pessoas, elas não querem ajuda. Elas só querem um aliado para falar do seu problema. Elas não querem resolver. Então, eu vou começar a colocar limite isso dali, sabe? Deixa eu ver onde é que tá o meu outro aqui. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Nós precisamos, então, nos mover com essa intencionalidade de saber para onde a gente está indo. Eu preciso resolver as minhas coisas primeiro, para depois eu poder estar ajudando o meu próximo, certo? Eu preciso tirar o meu foco de um todo e colocar o foco naquilo que me faz crescer. Ou eles dizem assim, coloca o foco naquilo que dá ROI, né? E na outra semana a gente já tinha falado de novo, eu preciso tirar todas as coisas da minha mente e começar a colocar no papel. Por isso que a primeira coisa que a gente faz é aquela lista gigantesca primeiro com tudo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu dou atenção tá tirando a minha energia. Se eu estou dando atenção, eu vou tirar a minha energia da força de execução. Seja ela uma coisa minha, seja ela um problema de alguém. Então, primeira coisa que eu tenho que começar a perceber a partir de agora que nós estamos colocando luz.
o que está na minha mente durante o dia. Sejam pessoas, sejam ambientes, sejam problemas, sejam planejamentos, qualquer coisa que esteja na minha mente que não está me dando retorno, eu preciso tirar. Primeiro colocar no papel, ou para resolver, ou para simplesmente deixar de lado. Tem pessoas que ficam no meu pensamento o tempo inteiro. Por que essas pessoas estão no meu pensamento o tempo inteiro? Por que o problema da minha mãe está no meu pensamento o tempo inteiro? Por que a opinião das pessoas está ocupando a minha energia? Eu preciso ir me desfazendo disso. Isso são as dependências emocionais. De novo, aceitação, aprovação e afirmação. De novo, vai ter a ver com a nossa infância e com alguma coisa que a gente está buscando no outro e a gente não vai achar, tá? Existe a diferença, de novo, do ativismo e existe a diferença da produtividade. Fazer tudo ao mesmo tempo não significa produtividade. Lembra que eu falei na semana passada que rico é a pessoa que tem tempo? Porém, não fazer nada não significa que você também está rico, porque pobreza significa improdutividade. Eu preciso estar fazendo algo e esse algo precisa me dar retorno. O que é isso? Me dá prazer. Pode ser que seja financeiro, mas é por isso que a gente de novo vai focar no essencial. Quando eu termino o meu dia, que eu olhei para aquilo que é essencial, passei tempo com a minha família, cuidei de mim, fiz algo que me dá prazer. Eu usei o meu presente. Se eu simplesmente ligo no automático, eu estou desprezando o presente. Termino o final do dia e não tenho prazer naquilo que eu fiz, eu desperdicei meu tempo. E isso também vai ser cobrado. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque na semana passada eu falei que nós íamos falar sobre a prioridade. Nós temos um plano, lembra? Aquela primeira tabela lá? Prioridade, essencial e importante. Certo? Essa semana a maioria fez o planner semanal. E daqueles que me responderam é assim: nossa, foi mais organizado. Nossa, parece que ficou mais claro as coisas. Claro, porque, como eu falei, a gente vai trazendo luz. Eu sei exatamente aonde que eu tô gastando tempo. Eu sei exatamente aonde é que eu tô colocando a minha atenção. E como eu falei, tem vezes que a gente não vai querer ver, porque senão vai ficar evidente, né, aonde que eu estou gastando o meu tempo. Mas, o que isso mostra? Que o planner funciona. É o que eu sempre digo, a técnica, ela é muito boa e ela funciona quando aplicada. Só que só a técnica pela técnica, ela tem prazo de validade. Só a técnica pela técnica vai chegar uma hora que você vai ter tudo certinho dentro do cronograma, funcionando perfeitamente, mas ainda vai estar faltando algo. Por quê? Porque prioridade é o que vem primeiro e tá lá o reino. Nós somos seres eternos. Nós somos seres que têm dentro de nós a semente da eternidade. O Senhor colocou isso em nós. Então, por mais que esteja tudo certinho, tudo rodando maravilhosamente bem, eu só vou me sentir completo quando eu estiver conectado com o Eterno, que é o meu Pai. O que é a prioridade? A prioridade é a base que faz sustentar todo o resto. Então, pela disciplina, eu começo a colocar em prática isso aqui. Mas ela só vai ser duradoura e ela vai me trazer o prazer de verdade quando eu colocar em prática a prioridade, que é o princípio. Por quê? Porque princípio é o que vem primeiro, é a base. Então, o que é a base? O reino de Deus e a sua justiça. Significa
que precisa ser a primeira coisa do dia? Quem acha que precisa? Não precisa. Existe também a lei da primícia, sim, né? Então, a lei da primícia diz que quando a gente santifica a primeira parte, todo o resto foi santificado. Mas tem pessoas que acordam às 4 da manhã. Então, elas vão acordar às 3 para orar e ler a Bíblia. Uma vez eu perguntei isso para o Senhor, dependendo, sim. Dependendo do meu objetivo, sim. Mas significa que precisa ser? Não, não precisa ser. Só que a prioridade é dizer para o Senhor, eu separei propositalmente este tempo para você. Se eu consigo fazer isso na primeira hora do dia, é excelente. Por quê? Porque eu consigo juntar duas coisas numa só, que é ser a prioridade que é o Senhor e ainda ser a primícia, certo? Mas vamos dizer que eu sou aquela pessoa que levanta já às 4 da manhã. Mas eu determino que às 6 da tarde, sei lá, eu vou determinar um horário, e às 6 da tarde eu vou parar tudo e vou tirar esse tempo para o Senhor. E daí, eu costumo explicar isso aqui igual como se fosse uma consulta médica. Se o teu médico ele é renomado, e se você tiver um mínimo de educação, você não vai chegar atrasado, certo? Você não vai ligar para ele às 10 para as 6 para dizer, daqui a pouquinho eu vou, ou eu só vou botar a roupa para bater primeiro, e daqui a pouquinho eu vou. Então assim, se eu determinei um horário, eu vou seguir aquele horário. Mas o Senhor entende, ele entende. Mas quem governa sou eu. Por quê? Porque o reino significa governo. Por isso que a gente vem nesse treinamento já desde as outras semanas, de dominar sobre todas as coisas. Se eu não consigo determinar um tempo e realmente tirar aquele tempo, eu não vou conseguir fazer as outras coisas. Não tem como. Porque vocês vão ver mais pra frente que os nossos medos ou os nossos bloqueios, eles só vão ser desfeitos se a gente tiver essa base de prioridade. Porque eu posso sim perdoar os meus pais, mas só é legítimo de verdade quando eu sei que existe um pai de verdade. E esse pai não falha. Eu só consigo deixar o meu medo real quando eu sei que existe algo dentro do Senhor que vai completar aquela história, porque eu sempre digo, né, que o medo é uma história que falta um pedaço. E agora que eu sou adultinho, eu consigo completar as histórias de acordo com aquilo que faz sentido para mim. Então, os meus medos, eles só vão ser vencidos quando eu encontrar as lacunas das histórias. E essas histórias, elas só vão ser preenchidas com algo que for verdadeiro e sólido. E verdadeiro e sólido, só a palavra. Então, inevitavelmente, a gente sempre vai ter que voltar para a prioridade, que é o Senhor e o Reino. Então, assim, quando eu vou separar esse tempo para o Senhor, eu não posso colocar uma meta que ela seja, que ela não seja desafiadora, vamos dizer assim, né? Eu vou colocar 5 minutos. Gente, 5 minutos até crente novo faz, né? Então a gente tem que ser pelo menos, se desafiar um pouquinho, vamos dizer assim, né? E eu também não preciso já dizer que eu vou começar, se eu não tenho costume, que eu vou ficar 1 hora, ou que eu vou ficar 1h30, 2. Por quê? Porque no primeiro dia que eu não conseguir fazer, eu já vou me sentir um fracassado e eu não quero mais, certo? Então eu preciso de algo que ele me desafie, mas ao mesmo tempo, algo que ele seja perfeitamente alcançável dentro do meu planejamento, certo? Então, eu preciso saber, assim, dentro da minha necessidade, dentro daquilo que
hoje eu tenho de planejamento, porque eu já passei 2 semanas fazendo o planner. Em que horário que eu consigo colocar esse tempo com o Senhor, que é sentar com o meu melhor amigo e aprender mais dele e falar das minhas coisas para ele. É realmente sentar com ele e descobrir aquilo que ele tem sobre mim, aquilo para o qual ele me planejou. Porque, de novo, se eu não voltar ao princípio, se eu não estiver fazendo aquilo para o qual ele me planejou, eu posso estar no melhor lugar do mundo, eu posso estar no melhor emprego do mundo, eu posso estar ganhando rios de dinheiro, eu posso estar tendo sucesso em todas as outras coisas, mas eu não vou estar completa. Por quê? Porque eu não vou estar fazendo aquilo para o qual eu fui chamado. É isso que a gente chama hoje de propósito ou da minha missão. Eu tenho um propósito. O primeiro deles é dominar sobre todas as coisas. É conhecer e fazer o Senhor conhecido. Mas depois é saber dentro de um corpo para que estou aqui. Por quê? Porque o dedinho, ele precisa ser dedinho. O dedinho não pode ser dedão. Ou a perna não pode ser braço. E, por vezes, a gente tá dentro da igreja tentando trocar os papéis, dentro do casamento trocando os papéis e, por vezes, dentro do nosso trabalho trocando os papéis. Se eu fui chamado para hoje trabalhar com pessoas, mas eu tô trabalhando, sei lá, eu sempre digo, se me colocarem dentro de um almoxarifado para trabalhar, eu morro. Mas eu preciso saber, então, para que eu fui chamado, né? Se eu estou hoje trabalhando com turismo, que nem a Lia, e eu sei que eu faço isso muito bem, eu faço isso com prazer, ótimo. Agora, se eu estou trabalhando em algo que mais me causa dor, que eu estou trabalhando ali porque é a única coisa que eu sei fazer, ou nem sei por que eu faço isso aqui, quando chego no final do dia, eu tenho vontade de, principalmente, comer, porque parece que o meu dia ele não tem prazer em nada, eu preciso rever todas as coisas, tá? Mas vamos voltar para o reino. Então, qual que é o meu desafio essa semana? Que vocês tirem esse tempo para aquilo que é a prioridade, para conversar com o Senhor. Tati, eu nunca fiz isso. Tati, eu não sei nem como fazer. Aí vocês vão me perguntar no particular e eu vou explicar no particular. Mas no geral, o que a gente vai fazer? Cada um define o seu horário e o seu tempo e o lugar. Tem outra coisa que acontece. Talvez de segunda a sexta-feira eu vou definir às 18 horas. Mas no sábado eu vou definir às 10 da manhã. Pode ser assim? Pode. Como eu falei, é como se fosse um horário marcado com o médico. Eu só não posso ficar trocando o tempo inteiro. Marquei às 11. Não, Deus, mas agora é às 2. Não, Deus, mas agora é às 18 de novo. Passou para outro dia. Eu não posso ficar trocando, certo? Por isso que eu tenho que saber o horário definido, o lugar que eu vou estar, para que ninguém me incomode. Talvez eu vou ter que explicar para minha família isso primeiro. Para aquelas que já acordam de madrugada, ou eu não cheguei a mandar aqui o grupo, mas para quem gosta de estudar a palavra junto, as meninas têm um grupo às 5:02 da manhã, mas só entra até às 5:02, então tem que entrar um pouquinho antes, ali às 4:55 já dá de entrar. E elas, durante 1 hora, elas estudam juntas. Então, às vezes, se eu não consigo fazer isso sozinha, eu consigo fazer com um grupo maior e eu consigo acordar às 5 da manhã, é uma ideia. E o que eu tava falando, que às vezes a gente tem que explicar para a família. Então, assim, quando eu levanto às 5 horas da manhã, eu preciso deixar as coisas no lugar para não fazer barulho para aqueles que estão dormindo, certo? Tem vezes
que o lugar de silêncio da casa vai ser dentro do banheiro. Tem algum problema? Não. Deixa lá já as coisas. Só até falei outro dia, né? Se a gente não levasse mais o celular pro banheiro, se a gente deixasse um livro lá ou a Bíblia, quem sabe a gente não passava tanto tempo no banheiro. Então, eu só preciso fazer isso. Definir o horário, o lugar e a duração. O que não pode acontecer é de eu não fazer e também me sentir a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque o nosso Pai, ele é maravilhoso e ele não está esperando a gente para dizer assim, fez errado, vai ser castigado. Fez certo, ganhou um biscoitinho, ganhou um mimozinho. Não, o amor do Senhor por nós não muda. Só que quanto mais eu vou me aproximando dele, vou conhecendo mais dele, mais coisas eu posso desfrutar. Ontem no culto ainda o pastor falou assim, eu só desfruto daquilo que eu conheço. A quantidade de Bíblia que eu conheço, a quantidade de Bíblia que eu sei, porque quem já fez o processo sabe que eu sempre vou falar isso de novo, eu não vou mais sentir e não vou mais achar. Quem acha não sabe, quem sente não tem mais valor nenhum, é aquilo que eu sei. E aquilo que eu sei é que vai começar a reger a minha vida. Então, quanto mais de palavra eu sei, quanto mais daquilo que é a verdade, que a palavra é a própria verdade, eu aplico, eu conheço, melhor vai ficando a minha vida. As lacunas, elas vão sendo completadas. É igual, tipo, aquelas palavras cruzadas, não tem? Quanto mais eu sei, mais rápido eu consigo completar os buraquinhos e mais rápido eu sei o plano completo, vamos dizer assim. Então, o que eu queria dizer de novo, talvez vai ter um dia que eu não consigo fazer, mas de novo, eu não preciso me sentir a pior criatura do universo e agora, porque a gente já coloca esse jugo sobre a gente também. Não precisa ser assim. Pode ser leve, mas você vai ver que quando a gente tira esse tempo para estar com o Senhor, isso também traz um prazer. Talvez, para quem é novo, não vai ser um prazer momentâneo de uau, parece que agora eu estou entendendo tudo que está escrito aqui. Mas se você ora antes e você faz isso com intencionalidade, o Senhor realmente ele abre os nossos olhos e ele vai nos dando esse desejo pela palavra. E uma coisa que eu sempre repito também é assim, ó, que aquilo que a gente não pergunta para Deus, ele não responde. Então a gente precisa perguntar. E a palavra, ela é verdade e ela precisa de revelação pelo Espírito. Então a gente precisa orar antes de começar a ler. E eu converso com Deus, às vezes assim como eu tô falando com vocês. Mas eu dizia assim, ó, em algumas coisas. Quando você lê lá nos Salmos, que Davi diz assim, porque os teus mandamentos são mais doces do que o mel. Então eu dizia, sério, Deus? Os teus mandamentos são mais doces do que o mel? Mas assim, ó, quando eu tô estressada, eu não tenho vontade de ler a palavra, não. Eu tenho vontade de pegar um pote de sorvete. Então, se a tua palavra ela é a verdade, e a tua palavra diz que é mais doce do que o mel, significa que ela me dá prazer. Então, me ensina onde é que está esse prazer. Porque eu ainda tenho vontade de pegar um pote de sorvete quando eu estou estressada. Aí o Senhor vai começando a mudar as coisas dentro do nosso coração. Quando a gente consegue falar para Ele, assim como eu falei com vocês agora, entende? Isso se chama intimidade. Falar para o Senhor aquilo que está no nosso coração. Porque senão a gente lê a Bíblia como se fosse um conto de fadas. É tudo lindo, nossa, uau! Mas na minha vida não tem aplicação prática. Então eu preciso buscar a aplicação prática daquilo ali. E aquilo que eu não entendo, eu coloco em oração. E a palavra vai dizer que eu apresento a ti a minha oração pela manhã e aguardo pacientemente. O Senhor, ele é desses que ele vem nos alimentando todos os dias, mas eu preciso parar para ouvir.
E aqui entra de novo aquilo que eu falei na semana passada. A gente não pode mais ficar dizendo que a gente está correndo, que a gente está sem tempo, porque o mundo está assim. E se nós não somos o mundo, nós temos que estar diferente. Então eu tenho que parar de ouvir talvez muitas coisas, aquilo que me contamina. Talvez vai ser as notícias de que, nossa, o dólar tá assim, o dólar tá assado. Tati, mas eu trabalho com economia, daí é outra história. Mas tem gente que liga o jornal só para ouvir tragédia. Isso está me alimentando pro bem? Não. Então eu paro para ouvir outra coisa. Senhor, qual a notícia que tu tem para mim hoje? Oh Deus, eu li isso aqui de manhã e eu não entendi. O que significa isso aqui? Por exemplo, de novo, ontem durante o culto, o pastor estava falando sobre uma palavra de Apocalipse que dizia assim, venham comprar de mim ouro refinado, colírio para os olhos e linho finíssimo. O que é isso? Porque normalmente a gente não vai saber. Se você não tem uma Bíblia de estudo que vai estar escrito lá embaixo, eu também não recomendo que você vá direto para a explicação, mas que você pergunte para o Senhor, Deus, o que significa? Compre de mim ouro puríssimo. E é muito legal quando você começa a fazer esse exercício, que realmente o Senhor ele vai trazendo as respostas. Talvez seja na hora de você ler a explicação, mas às vezes o Senhor coloca alguma coisa no teu coração. O que é o colírio? É olhos espirituais. Entendi. Então, eu coloco, pelo menos eu sempre faço isso, quando eu faço o estudo, aquilo que eu não entendo ou que eu quero saber mais, eu coloco do lado e coloco um ponto de interrogação e espero. Depois, durante a oração, eu lembro daquilo de novo e durante o dia, normalmente, a explicação vem. Mas também eu faço isso com intencionalidade, o meu foco está naquilo ali, entende? Então, busquem fazer essas perguntas daquilo que vocês não entendem de forma intencional. Também a gente não precisa, que nem eu falei, talvez, nossa, agora eu vou ler 1 hora de Bíblia por dia. Às vezes, se eu me deter a um capítulo, mas aquele capítulo eu procurar uma profundidade maior nele e desfrutar da verdade que aquilo ali tem para minha vida, vale muito mais do que eu ler 10 capítulos. Não significa que eu não vou precisar ler depois, né? Quanto mais a gente lê, melhor. Mas às vezes às vezes não, sempre. A profundidade num assunto, ela é muito mais benéfica do que a quantidade de assunto. Porque o conhecimento é uma coisa e a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Então eu preciso ir aprendendo mais e aplicando, porque essa aplicação prática é que vai me ajudar a refazer o meu passado e preencher as lacunas do medo. Tati, mas tu não me ensina isso de uma outra forma? Vou ensinar pela técnica. Mas como eu falei, se vocês não tiverem esse repertório e isto que é o princípio ou a prioridade dentro de vocês já, aquilo que eu vou falar não vai ter sentido. Porque a gente precisa de armamento, a gente precisa de munição. E essa munição de conhecimento vai vir da palavra que é a verdade. Dentro do desenvolvimento humano, dentro do autoconhecimento, o melhor livro de autoajuda, que na verdade é a ajuda do alto, é a Bíblia. Todas as técnicas, elas vão estar baseadas na Bíblia. Então, quanto mais eu me baseio na palavra de forma genuína, de já ter o conhecimento e a intimidade com ela, mais rápido acontece o processo, certo? Falei da riqueza e da pobreza, então não significa que a gente não vai fazer nada. Falei da intencionalidade, de saber para onde que a gente está indo, né? Não é correndo feito louco, é num ritmo e sabendo para onde eu estou indo, de novo. Por vezes o que vai nos atrapalhar é deixar de lado algum tipo de rótulo.
de, por exemplo, quando eu não estou mais envolvido com um monte de gente, que eu começo a colocar as minhas coisas em primeiro lugar, as pessoas vão dizer que você ficou muito egoísta, talvez, que você ficou metido. A gente não precisa passar por cima das pessoas, a gente não pode fazer isso. Mas tem coisas que a gente não vai sempre conseguir carregar todo mundo junto. E por vezes a gente tem, então, os problemas por conta, de novo, daquilo que a gente chama de ganho indireto. Ou de estar com pessoas com o mesmo problema, ou de elas dizer assim, nossa, mas apesar de tudo, nossa, apesar disso, você ainda consegue isso. Então, às vezes eu não me liberto de alguns problemas por conta desse ganho indireto. Quando eu dou o exemplo, fica mais fácil, né? Então, assim, eu tenho um filho problemático. Eu sei resolver o problema do meu filho, mas eu não posso resolver o problema do meu filho, porque se eu resolver o problema do meu filho, para as pessoas eu vou deixar de ser aquela mulher forte que, apesar de tudo, ainda cuida do filho problemático, entende? Nossa, o meu casamento ele não pode, parece que, melhorar, porque senão, como é que ela vai dizer assim que ela consegue trabalhar fora e ela ainda suporta um marido, ela ainda leva a casa nas costas, ela ainda, parece que sempre tem, as pessoas elas olham para quem tem um problema como se ela fosse a super guerreira,